Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os materiais que eu uso para fazer o sombreamento nos desenhos, beleza? Eu vou falar sobre o cotonete, sobre o papel higiênico e sobre o pincel. Eu vou começar primeiro por essa parte do desenho aqui e depois eu vou vir com o material para fazer para esfumar toda essa parte, beleza? Eu vou acelerar o vídeo, aí quando eu vim com o material eu começo a explicar. Electric heartbeat in the groove we stay, dancing together till the break of day. The bass is pumping, the night so young. With every pulse, our love's begun. Your touch is fire, your smile's a spark. In this electric heartbeat, we light up the dark. The rhythm takes over, our bodies align. In every beat, I feel your mind. We move together like we're in a trance. In this electric heartbeat, we find our chance. Electric heartbeat under the strobe light. Our love ignites in the heat of the night. Electric heartbeat in the groove we stay, dancing together till the break of day. Let's spin around, feel the energy rise. In this moment, we're touching the skies. In this disco love, we're lost in the sound. With you by my side, paradise is found. Electric heartbeat under the strobe light. Our love ignites in the heat of the night. Electric heartbeat in the groove we stay, dancing together till the break of day. Electric heartbeat, don't let it fade. In this rhythm, our love is made. Electric heartbeat, forever we'll dance. In this disco dream, we found our chance. Beleza galera, agora a gente vai vir aqui com papel higiênico. Eu vou dobrar várias vezes o papel higiênico para formar uma pontinha nele. Aí essa pontinha eu vou dobrar ela para poder assim passar no desenho. Por que eu faço isso? Eu faço isso para que eu tenha uma maior precisão na hora de esfumar. Não ficar, para acabar não espalhando, não borrando outras partes do desenho que eu já tinha sombreado, né? Aí eu vou vir com movimentos circulares, bem leves, não faço força também porque senão pode manchar. E eu passo em todo o local em que eu passei o lápis, para poder espalhar bem o grafite. The rhythm takes over, our bodies align. In every beat, I feel your mind. We move together like we're in a trance. In this electric heartbeat, we find our... Como vocês veem aqui, eu passei o papel higiênico e o grafite que eu tinha passado onde estava escuro ficou bem clarinho, né? Isso acontece porque o papel higiênico ou qualquer outro material que você for usar para esfumar, com exceção do pincel, ele vai tirar o grafite do desenho. Então, o que acontece? Eu vou passar o papel higiênico e passar novamente o grafite, entendeu? Aqui eu vou vir com o lápis 6B, passando ele para deixar mais escuro, onde já estava escuro, criando mais uma camada. Aí eu vou passar de novo o material, ou passar o cotonete, ou passar o próprio papel. E se continuar claro, eu vou e passo o grafite novamente. Até toda essa parte tá com um degradê suave, e só que de uma forma que não perca a tonalidade de preto que eu quero, de cinza, enfim. Stay dancing together till the break of day. Let's spin around, feel the energy rise. In this moment, we're touching
touching the skies in this disco love. We're lost in the sound with you by my side. Paradise is found. Electric heartbeat under the strobe light. Our love ignites in the heat of the night. Electric heartbeat in the groove we stay. Dancing together till the break of day. Electric heartbeat, don't let it fade. In this rhythm, our love is made. Electric heartbeat, forever we'll dance. In this disco dream, we found our chance. Aqui, galera, eu vou vir com o cotonete. O cotonete que eu tô usando aqui, ele já tá um pouco sujo, que é justamente para ele não tirar tanto do grafite que já tem no desenho, né? Como eu passei o 6B, eu vou passar o cotonete mais sujo para não ficar tirando e o grafite colocando de novo. Movimentos circulares, como eu falei anteriormente, beleza? O que acontece? Por que eu não vou usar o esfuminho em vez do cotonete? Cara, pra mim, eu prefiro o esfuminho. Na verdade, eu prefiro o cotonete, né? Eu prefiro o cotonete, por quê? Porque o cotonete, na minha visão, ele espalha melhor o grafite e deixa um tom mais suave. O esfuminho também, só que o esfuminho, por ele ser um pouco mais... por a ponta dele, o esfuminho que eu tenho pelo menos, né? O esfuminho que ele é menorzinho. Por a ponta dele ser um pouco mais fina, eu acho que fica um pouco marcado demais o desenho mesmo na hora de sombrear. Mas aí vai de você. Se você conseguir fazer um sombreamento suave, que não fique marcado com o esfuminho ou com o cotonete, aí você escolhe qual que você quer usar, né? Beleza? Outro fator importante. O esfuminho, ele tem vários tamanhos, né? Então, para áreas maiores, eu uso um esfuminho maior. Como essa área aqui é pequena, mas nem tanto, eu consigo usar o cotonete, mas eu poderia usar um esfuminho pequeno. Tem áreas que são muito pequenas. Então, se a área é muito pequena, eu pego e uso o esfuminho que é bem pequenininho, porque eu tenho maior precisão com ele. Entenderam? Outra coisa, eu falei sobre o cotonete tá sujo logo no começo, porque eu passo ele sujo porque eu tô passando em uma área escura. Se você for passar em uma área mais clara, para usar o cotonete para esfumar essa área clara, eu aconselho você a ou usar um cotonete novo, que você ainda não tenha usado, ou você limpa o cotonete, né? O ideal é usar um cotonete novo, um cotonete sem grafite, para não manchar aquela área mais clara. Our love ignites in the heat of the night. Electric heartbeat in the groove we stay. Dancing together till the break of day. Electric heartbeat, don't let it fade. In this rhythm, our love is made. Electric heartbeat, forever we'll dance. In this disco dream, we found our chance. Aqui eu vou vir de novo com o cotonete, né? Depois de ter passado o lápis para sombrear essa área aqui. Eu tô me baseando na referência, e na referência essa área aqui é mais escura. É como se fosse uma área mais funda do pano, né? Do tecido da estátua. Então eu passo o grafite, passo o cotonete, passo o grafite, passo o cotonete, até eu conseguir o tom de escuro que eu quero, o tom de preto, de cinza que eu quero. Entenderam? Você pode ver que onde eu passei o cotonete já está algo mais suave, não está tão marcado. É o que eu aconselho vocês fazerem. Vocês passam o lápis, passam o cotonete, aí vai vendo. Aqui está muito marcado. Eu vou tentar desmarcar essa área, né? Desmarcar é um pouco mais difícil, mas eu vou tentar desmarcar ela com mais grafite, talvez, ou uma dica que eu dou aqui ficou um pouco mais escuro do que eu queria. Eu pego o cotonete limpo, sem grafite nenhum, ou pego um papel higiênico e passo. Por quê?
Como eu falei pra vocês, o cotonete ou papel higiênico limpo, eles tiram um pouco do grafite. Então fazendo isso, você consegue meio que limpar um pouco aquela área. Ela vai acabar ficando um pouco mais clara, entendeu? É certeza que vai tirar a mancha? Não é certeza, porque se a mancha estiver muito forte, ela com certeza não vai sair. Mas já ameniza bastante a mancha. The night so young, with every hope's our love's begun. Your touch is fire, your smile's a spark in this electric heartbeat. We light up the dark. The rhythm takes over, our bodies align. In every beat, I feel your mind. We move together like we're in a trance. In this electric heartbeat, we find our chance. Electric heartbeat under the strobe light. Our love ignites in the heat of the night. Electric heartbeat in the groove we stay. Dancing together till the break of day. Let's spin around, feel the energy rise. In this moment, we're touching the skies. In this disco love, we're lost in the sound. With you by my side, paradise is found. Electric heartbeat under the strobe light. Our love ignites in the heat of the night. Electric heartbeat in the groove we stay. Dancing together till the break of day. Electric heartbeat, don't let it fade. Beleza, galera. Do material que eu falei pra vocês, só tá faltando o pincel. O pincel é esse daqui, ó, de ponta dura. É um pincel normal, pincel de pintar normal, né? Que eu peguei e cortei a ponta dele para ficar um pouco mais durinha essa ponta. Qual é o papel do pincel aqui? O pincel, ele vai fixar o grafite no papel. Então, eu só passo ele por último porque eu acho um pouco mais difícil de passar uma outra camada por cima quando eu passo o pincel. Então eu prefiro passar o pincel por último. E como vocês podem ver, as partes onde eu estou passando o pincel, elas já ficam bem mais escuras. O pincel ele é o contrário. Ele, em vez de ficar mais claro, em vez de tirar o grafite, como ele fixa o grafite, a área que você passar o pincel ela vai ficar mais escura. Então se você passou ali o grafite e acha, aqui já tá bom já, eu acho que aqui já tá, não preciso passar outra camada. Aí você passa logo o pincel de cara, beleza? Ó, você pode ver onde eu passei o pincel, ficou bem mais escuro. Pra finalizar, eu vou vir aqui com um lápis borracha. O meu tá bem acabadinho já, tá pedindo pra trocar já. Pra fazer as luzes. É basicamente isso que eu ia falar pra vocês. Então, se você curtiu, dá um like, se inscreve no canal e acompanhe o resto do processo aí. In the heat of the night, electric heartbeat in the groove we stay. Dancing together.